Por que o seu cliente comprou do concorrente? Sendo que o seu produto era melhor. O seu preço era mais justo e a sua proposta era mais completa. Não foi azar, não foi preço, não foi o momento que não era o certo, foi uma coisa que ninguém te ensinou a controlar. A forma como você construiu o argumento. Existe uma engenharia da persuasão que tem cerca de 2.400 anos, criada pelo homem que inventou a lógica ocidental e que, aplicada no momento certo da venda, faz o cliente escolher você mesmo quando a concorrência é mais barata. Eu vou te mostrar como ela funciona de forma completa, sem enrolação e direto ao ponto. E no final eu ainda quero te dar um presente. Então fique comigo até o final desse vídeo. Olha só, antes de começarmos, eu quero te dar algumas orientações práticas para que você aproveite ao máximo esse conteúdo. Primeiro, assista esse vídeo pausando os momentos que você julgar mais importantes, para que você realmente absorva todo o conteúdo por completo e não seja apenas mais o conteúdo avulso aí na sua vida. Segundo, volte o vídeo quantas vezes forem necessárias, para que não fique nenhuma dúvida. Terceiro, anote tudo que você julgar realmente importante, para nunca mais esquecer. E quarto, pratique, pratique e pratique mais. Só assim você fixará o aprendizado desse conteúdo. Então, vamos começar? E olha só, eu quero começar falando com você sobre o diagnóstico. Porque se você está assistindo a esse vídeo, provavelmente já viveu essa situação. Você saiu de uma reunião comercial achando que tinha ganhado o cliente. A apresentação foi perfeita. O cliente fez perguntas técnicas e você respondeu todas. Ele pareceu impressionado com os números, com os cases, com a proposta. E quando você ligou 3 dias depois para fechar, ele disse: acabamos escolhendo outra opção. E aí vem a pior parte. Você descobre que a outra opção era pior. Menos escopo, menos resultado comprovado, às vezes até mais cara. E você fica pensando, meu Deus, o que aconteceu? A resposta está em algo que parece simples, mas é profundamente ignorado por 96,4% dos vendedores. Não basta ter o melhor argumento, é preciso saber construí-lo, ordená-lo e entregá-lo ao seu interlocutor. Pense assim, 2 advogados com a mesma prova, as mesmas leis, os mesmos fatos, um ganha a causa, o outro perde. A diferença não está nas provas, está em como cada um estruturou a argumentação. A ordem dos argumentos, o apelo à emoção no momento certo, a autoridade construída sem arrogância, a lógica que parece incontestável, não porque é perfeita, mas porque foi apresentada na sequência certa. E venda é exatamente isso, porque existe um corpo de conhecimento que é mais antigo do que o comércio moderno, mais testado que qualquer framework de vendas contemporâneo, que trata exatamente disso, como construir um argumento que persuade. Esse corpo de conhecimento se chama retórica e foi fundado por um homem que viveu na Grécia Antiga, ensinou Alexandre o Grande e escreveu o manual de persuasão mais influente da história humana. Mas, Rodrigo, pelo amor de Deus, o que é essa tal de retórica? Para você que me fez essa pergunta, vamos começar então pelo início. Por volta de 350 a.C., lá em Atenas, existia um filósofo chamado Aristóteles, que escreveu um tratado que mudaria a forma como a humanidade pensa sobre persuasão. O livro se chamava simplesmente Retórica. E a retórica de Aristóteles não era sobre embelezamento verbal, ou simplesmente embelezamento verbal, que se refere ao uso de termos sofisticados, jargões técnicos,
floreios retóricos ou palavras difíceis com o objetivo de tornar um discurso, um argumento ou um texto visualmente mais bonito e impressionante. Não era sobre falar bonito. Era sobre a estrutura do convencimento. Os elementos que fazem uma pessoa aceitar uma ideia, tomar uma decisão e agir a partir daí. Aristóteles identificou que toda persuasão, toda, sem exceção, se sustenta em 3 pilares. E ele chamou esses pilares de ethos, pathos e logos. Ethos refere-se à autoridade e à credibilidade de quem fala. Pathos diz respeito à emoção de quem ouve. E logos é a lógica do argumento. A ideia central é esta. Para que alguém seja persuadido, esses 3 elementos precisam estar presentes. Mas não em qualquer ordem e não em qualquer dose. O segredo está em quando usar cada um, em que proporção e como conectá-los. Junto a essa técnica, existe uma outra técnica que eu já ensinei aqui no canal chamado maiêutica. Vou colocar o cardzinho aqui para você assistir depois dessa aula. Quando você entender maiêutica, quando você entender sprint selling e atrelar a todo esse conhecimento a retórica, meu amigo empresário, meu irmão gerente comercial, meu brother vendedor, ninguém mais vai parar você. Então nós estávamos falando sobre como conectar esses 3 pilares. E aqui está a conexão com a venda que quase ninguém faz. Toda conversa comercial é um ato de retórica. Toda proposta é um argumento. Toda objeção é um contra-argumento. Toda negociação é um exercício de persuasão estruturada. O vendedor que fecha não é o que tem o melhor produto, não é o que trabalha na melhor empresa, não é o que veste a melhor roupa. Não que estes elementos não sejam importantes, porque são. Mas olha só, o vendedor que mais fecha é o que sabe construir o argumento mais completo, combinando autoridade, emoção e lógica, na medida certa e no momento exato. Vou fazer agora um processo de engenharia reversa com cada um dos 3 pilares e te mostrar exatamente como aplicá-los no momento exato da venda. Vamos começar com o ethos. E por que ele é tão importante? Porque ele é a autoridade que não se declara, mas se demonstra. Ethos é a credibilidade, é a resposta à pergunta que o cliente faz silenciosamente. Nos primeiros 3 minutos de cada conversa, ele se pergunta: eu confio em você? Você sabe do que está falando? Você tem autoridade para me dizer o que fazer? E aqui está o erro mais comum que eu vejo acontecendo no mercado e talvez esteja acontecendo nesse exato momento dentro da sua empresa. O erro é que a maioria dos vendedores tenta construir ethos simplesmente declarando. Eles falam algo do tipo: somos líderes no mercado, temos mais de 15 anos de experiência, trabalhamos com as maiores empresas do setor. Olha, isso é importante, isso traz um gatilho de autoridade. Se você quiser saber sobre gatilhos mentais, deixe escrito aqui no comentário, porque eu quero preparar um conteúdo para você falando só sobre gatilhos. Olha só, tudo isso é muito importante. O problema é que o cérebro humano tem um filtro natural para autodeclarações. Quando alguém diz, eu sou bom, o cérebro automaticamente duvida. Não é ceticismo consciente, é um filtro de sobrevivência onde o cérebro vai confabular. Se você precisa dizer que é bom, talvez não seja tão bom assim. Ethos verdadeiro se demonstra, não se declara. Veja a diferença aplicando ethos ao negócio da R1. Ethos declarado. Eu diria algo do tipo:
Somos especialistas em aceleração comercial. Trabalhamos com dezenas de empresas e sabemos exatamente como resolver o seu problema. Não quer dizer que essa fala esteja errada. Quer dizer simplesmente que ela é fraca e não demonstra nossa real autoridade. Porque se eu falar dessa forma, o cliente vai ouvir apenas marketing, marketing, marketing. E nesse momento, o filtro de ceticismo dele foi ativado. E muito provavelmente eu perdi boa parte da atenção dele. Agora vamos entender o ethos demonstrado. Aqui eu posso começar dizendo algo mais ou menos do tipo: antes de falar de qualquer solução, posso te fazer 4 perguntas rápidas sobre a sua operação? Olha só, porque a última empresa que nós atendemos no seu setor tinha um gargalo muito específico na qualificação de leads. E eu quero entender se vocês vivem a mesma situação ou não. Nesse momento, o cliente sente que está diante de alguém que entende o problema antes de oferecer uma solução qualquer. Aqui, a autoridade é construída sem uma palavra de autopromoção. A diferença é estrutural. No primeiro cenário, o vendedor afirma que é especialista. No segundo, ele prova que é especialista pela precisão da pergunta, pelo conhecimento do setor, pela referência sutil a um caso real. Como construir ethos na prática? Vamos lá? Olha só, faça perguntas que só um especialista faria. Não perguntas genéricas, mas perguntas que demonstrem que você conhece o problema em profundidade. Use referências circulares. Em vez de trabalhamos com empresas do seu setor, diga: na última vez que eu vi esse padrão de perda de lead, o problema estava na etapa de qualificação, não na geração. Isso acontece com você também? Demonstre conhecimento da dor antes de falar de alguma solução, porque quem diagnostica com precisão antes de prescrever é percebido como médico, não como vendedor. A regra de ouro do ethos é: a autoridade se constrói nas perguntas, não nas respostas. O vendedor que faz perguntas precisas é percebido como especialista. O vendedor que faz declarações grandiosas, maravilhosas, é percebido simplesmente como: qual desses 2 profissionais, qual dessas 2 pessoas você quer ser? A que precisa ficar declarando aos 4 ventos ou a que demonstra com perguntas fortes, perguntas exatas, com PPS? Rodrigo, o que são PPS? Perguntas poderosas de sabedoria. Quer entender mais sobre o assunto? Deixe um comentário aqui, fale comigo, porque eu quero também te ensinar mais sobre isso. Quero trazer mais conteúdo sobre PPS. Vamos voltar aqui então ao nosso conteúdo. Vamos lá? Então vamos falar agora do pathos, a emoção que move a decisão. Aqui está uma verdade que incomoda quem vende. Ninguém compra por lógica. As pessoas compram por emoção e justificam por lógica. O cliente não assina o contrato porque os números fazem sentido. Ele assina porque sente que precisa resolver aquela dor que ele sente. E os números só servem para ele não se sentir irracional ao assinar com você. Então, nesse cenário, eu preciso vender para o cérebro emocional e justificar para o cérebro racional. Por isso que na retórica, pathos é o pilar que conecta com a emoção. E não estou falando de manipulação emocional, de apelar para o medo ou de usar histórias tristes para convencer o cliente. Eu estou falando de algo muito mais sutil, fazer o cliente sentir o problema antes de ouvir a solução. A maioria dos vendedores pula essa etapa. Eles vão direto para o logos, os dados, os números, o ROI, o comparativo. Acham que se mostrarem argumentos lógicos o suficiente, o cliente vai decidir pela racionalidade. Mas a neurociência é clara, porque a parte do cérebro que toma decisões, o córtex pré-frontal, não é a parte que inicia a decisão.
A decisão começa no sistema límbico, a parte emocional do cérebro. A lógica entra depois para justificar o que a emoção já decidiu. Então, como aplicar patos na prática? Veja o contraste. Primeiro, sem patos, tá? Direto para o logos, ou seja, direto para a lógica. Eu diria algo da seguinte forma: nossa solução reduz o tempo de resposta de leads de 3 dias para 5 minutos. Isso representa um aumento de 21 vezes na probabilidade de conversão, com base em estudos de comportamento de compra. Aqui o cliente ouve dados, dados, dados e mais dados. Processa tudo, mas não sente nada. A informação entra na cabeça, mas não mexe com a decisão. Agora vamos com patos, vindo primeiro antes do logos. Eu diria algo mais ou menos da seguinte forma: quantas vezes você chegou no fim do mês, olhou para o faturamento e sentiu que estava fazendo tudo certo, investindo em marketing, gerando leads, colocando o time para trabalhar, mas o resultado simplesmente não aparecia? Aquela sensação de que o dinheiro está saindo, mas você não sabe exatamente onde ele está escapando. Agora imagine descobrir que o problema não está no seu marketing, nem no produto, nem no seu time. O problema está em uma coisa simples: o lead chega e ninguém responde a tempo. Com isso, ele esfria, vai embora e o pior, acaba comprando do concorrente. Não porque o concorrente é melhor, mas sim porque ele foi mais rápido que você. Isso não é um problema de vendas, é um problema de oportunidade perdida. E cada dia que passa, esse problema te custa muito dinheiro. Nesse cenário, e trazendo clareza dessa forma, o cliente sente antes de pensar. A dor se torna visceral. E agora, quando você trouxer os números, eles não serão apenas dados, serão a confirmação lógica de uma dor que ele já sente. Vamos entender agora a estrutura do patos na venda. Primeiro, conecte com a frustração. Diga algo do tipo: quantas vezes você já sentiu que? Aí, nesse ponto, você coloca o problema que você já descobriu do cliente usando a maiêutica. Ainda não sabe o que é e como usar maiêutica? Tem um vídeo completo que eu te ensino tudo sobre maiêutica. É só clicar no card aqui de cima e ir para essa aula que está maravilhosa. Mas faz isso depois que assistir retórica. Segundo, descreva o cenário invisível. Aqui você fala algo do gênero: e o pior é que o problema não está, cliente, onde você imagina. O problema está... Daí você vai descrever onde o problema do seu cliente se encontra. 3. Traga o custo emocional. Diga algo assim: cada dia que passa sem resolver isso, o que você sente? Deixe o cliente responder. Só então você vai trazer a lógica. E você pode dizer algo assim: e os números, cliente, confirmam. Todo esse problema não resolvido está te custando X reais por mês. Patos não é sobre fazer o cliente chorar, é sobre fazer o cliente sentir que não resolver é insustentável, emocionalmente e financeiramente. E quando a emoção criou a urgência, entra o terceiro pilar, que é a lógica que fecha. Por isso, vamos falar agora do logos, a lógica que torna a decisão incontestável. Entenda o seguinte: logos é o argumento lógico, os dados, os números comparativos, o ROI. É a parte que a maioria dos vendedores domina, mas não apresenta na hora certa. Ou seja, sempre apresenta na hora errada e na ordem errada. Aqui está o erro. A maioria dos vendedores começa pela lógica. Abra a reunião com slides de números, apresenta o ROI antes de criar conexão emocional. Mostra gráficos antes de o cliente sentir de fato a dor. E quando a lógica vem antes da emoção, ela é recebida como informação, não como argumento. E nesse contexto, o cliente simplesmente processa os dados, mas não se move na direção da decisão. A regra de Aristóteles é clara: o logos deve vir depois de patos.
Não antes. A emoção abre a porta, a lógica tranca essa porta. Se você inverter a ordem, a porta nem vai abrir. Mas quando o Patos já fez o cliente sentir a dor, o Logos entra com uma função específica, dar ao cliente a munição racional para justificar a decisão. Porque aqui está o que acontece depois que o cliente decide comprar. Ele precisa explicar para si mesmo, para o sócio, para o financeiro, para a esposa, e não pode dizer: eu comprei porque senti urgência emocional. Ele precisa dizer: eu comprei porque os números faziam sentido. É esse o papel do Logos. Não convencer o cliente, mas dar a ele o argumento para convencer os outros. Veja como o Logos funciona na prática. Vamos fazer aqui uma sequência completa com ethos, patos e Logos, usando como referência o próprio negócio R1. Começando com ethos, que é autoridade demonstrada. O meu especialista pode dizer algo do tipo: na última empresa do seu setor que atendemos, o gargalo não estava na geração de leads, mas na velocidade de resposta. Posso te fazer 4 perguntas para entender se vocês vivem a mesma situação? Aqui, o cliente possivelmente pode concordar em te responder. E é nessa hora que você entra com a técnica de spin selling para fazer as perguntas ainda mais poderosas. Caso você não tenha assistido, eu já preparei um conteúdo completo abordando essa técnica que é tão poderosa. Basta clicar no card aqui de cima que você vai ser direcionado para esse conteúdo. Agora vamos ao patos, trabalhar a ativação da emoção. O vendedor fala: quando você descobre que um lead que te custou R$150 em anúncio foi conquistado pelo seu principal concorrente, simplesmente porque ele respondeu 2 horas antes do seu time, o que você sente? Não como gestor, não como dono do negócio. Nesse cenário aqui, o cliente possivelmente pode dizer: sinto que estou queimando dinheiro. E com a emoção ativada, vamos ao Logos, a lógica que justifica. Agora, o especialista pode dizer algo do tipo: está perdendo dinheiro mesmo. Porque se você gasta R$15.000 por mês em anúncios, gera 100 leads e perde 70 por demora na resposta, são R$10.500 por mês em investimento desperdiçado. Em 6 meses, são 63 mil. Nossa solução custa bem menos que isso por mês e resolve isso completamente. O retorno acontece no primeiro mês. O cliente possivelmente vai dizer: faz sentido. Nesse exemplo hipotético que eu estou te dando aqui, o cliente não disse faz sentido porque os números eram novos. Ele já sabia dos números. Ele disse faz sentido porque agora a emoção deu peso aos números e a lógica deu justificativa para a emoção. A estrutura do Logos na venda é simples e clara. Veja, qualificador. Isso está te custando X em reais por mês. Depois, projete essa dor ou esse valor no tempo. Em 6 meses, serão Y em reais. Terceiro, apresente o custo da solução. Nossa solução custa menos de Z em reais por mês. Depois, calcule o retorno. O retorno acontece logo no primeiro mês. O retorno acontece em 60 dias. O retorno acontece em 90 dias. Na sequência, crie a comparação. O custo de não agir é Y em reais nos próximos 6 meses. Já o custo de agir é Z. A diferença de Y menos Z está 100% ao seu favor. Ou seja, o projeto se paga logo no primeiro mês. A lógica não precisa ser complexa, ela precisa ser irrefutável. E irrefutável não significa complicado, significa que cada número se conecta com o anterior de forma que a única conclusão possível seja: faz sentido. E olha só, aqui chegamos à nossa síntese. Vamos entender a engenharia completa, porque aqui é onde tudo se conecta.
A retórica não é sobre usar um dos 3 pilares, é sobre combinar os 3 na sequência certa. Pense na venda como uma construção. Ethos vem primeiro, porque sem autoridade, nada do que você diz tem peso real. O cliente precisa confiar em você antes de ouvir você. A autoridade se demonstra pela precisão nas perguntas, não pela grandeza nas declarações. Na sequência, vem patos, que está ali no meio, pois sem emoção a lógica é inerte. O cliente pode entender os números perfeitamente e ainda assim não agir, porque a decisão não nasceu no lugar certo dentro do cérebro. Patos faz o cliente sentir antes de calcular. Logos vem por último, porque sem lógica a emoção é irracional e assustadora. O cliente sente a urgência, mas precisa de argumentos racionais para justificar a ação. Para si mesmo, para o sócio, para o financeiro, enfim, para as pessoas de interesse. Nesse sentido, logos é a munição que transforma sentimento em decisão. A sequência é sempre esta: ethos, patos e logos. Autoridade que abre a porta, emoção que cria movimento e lógica que tranca a decisão. Se você inverter, se começar por logos, depois tentar emocionar e só depois construir autoridade, a venda se desmorona. O cliente ouve números antes de confiar em você, sente emoção antes de acreditar que você é a pessoa certa. E quando você finalmente tenta demonstrar autoridade, infelizmente já é tarde demais. O cliente já te catalogou como mais um vendedor com gráficos bonitos. E aqui está a pergunta que fica: o seu time comercial sabe construir argumentos ou só apresenta informações? Porque apresentar informações é fácil, qualquer vendedor faz isso. Construir um argumento que combina autoridade, emoção e lógica na sequência certa, isso é retórica. E retórica é o que separa o vendedor que fecha do vendedor que mandou uma proposta e está aguardando o retorno. Ele constrói um argumento tão completo e tão bem estruturado que a única resposta lógica do cliente é: vamos fechar. Se o seu time está perdendo vendas para o concorrente com produtos piores e propostas menos completas que a sua, empresário, o problema não é o produto, o problema não é o seu preço, o problema não é o mercado. Empresário, olha só, o problema está na estrutura do argumento utilizado. E estrutura se constrói com método. Por isso que aqui na R1 Group a gente implementa essa metodologia dentro da rotina comercial da sua empresa. Do primeiro contato ao fechamento, diagnóstico, treinamento, processo, acompanhamento. Então olha só, deixa eu te fazer um convite. Clique no primeiro link aqui da descrição, preencha o formulário e agende uma sessão estratégica 100% gratuita. 1 hora, sem custo, sem compromisso. A gente senta, olha para a sua operação comercial e te mostra exatamente onde os argumentos estão falhando e como reconstruí-lo. Marca agora a sua sessão estratégica, porque cada venda que o seu time perde para um concorrente que argumenta melhor, mas não tem nem o preço, nem o produto melhor, é a prova que a retórica vale mais que a proposta. Eu sou o Rodrigo Oliveira, da R1 Group. Te vejo no próximo vídeo. Fique com Deus, fique na paz e ótimas vendas!